even though the wind may blow. Troubles toss you to and fro. Get on. Nós estamos afunilando no nosso estudo em 1 João. Chegamos ao capítulo final, né? Capítulo 5. Próxima semana, se assim Deus permitir, nós vamos finalizar o nosso estudo em 1 João. Eu espero que, se você tem acompanhado desde o início, você já tenha entendido, né, talvez a mensagem de João, e como essa mensagem de 1 João, ela é relevante para os nossos dias, né? Então, eu espero que essa carta de João tenha nos ajudado, né? Hoje ele vai falar sobre todo cristão é um vencedor, né? Então, assim, nós já vimos na carta que João, ele usa um teste, e ele é enfático e repetitivo nesse teste, para identificar um verdadeiro cristão, né, que está dentro da comunhão verdadeira. E em cada capítulo, João ele vai falar desses 3 passos, são 3 testes que normalmente ele faz para que nós possamos entender se realmente nós estamos dentro dessa comunhão verdadeira com Deus. Tá certo? E nós vimos que havia um incentivo, uma competição de ensino, né, com o ensino de Jesus. Nós vimos isso lá no capítulo 1. E João teve que dizer, olha, eu vi, eu toquei nele, né? Eu estava com ele. E João dá o seu testemunho, dizendo para aqueles cristãos que o que eles estavam seguindo não era aquilo que realmente os filósofos da época estavam tentando influenciar os cristãos, né? E a gente viu que muitos estavam querendo sentir Deus. E é interessante porque nossa sociedade também quer sentir Deus. Quando você quer sentir Deus, uma coisa que acontece normalmente é que nós deixamos a palavra de Deus de lado. A gente não dá tanto valor à palavra. Por quê? Porque a nossa visão de se relacionar com Deus é que nós queremos sentir algo diferente, né? Algo que mexa conosco. Hoje, João ele vai repetir essas ideias dentro do capítulo 5 e nós vamos tentar tirar algumas ideias e aplicar na nossa vida, né? Então, todo cristão é um vencedor, né? Uma palavra mais animadora, né? Ser vencedor nos anima. E João ele vai mostrar quem são esses vencedores, ou quais são as atitudes de alguém que é um vencedor em Cristo, né? Que é alguém que está nessa comunhão verdadeira. Se você abrir comigo em 1 João, no capítulo 5, gostaria que você visse comigo o versículo 4. Ele diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então, João, ele fala sobre a vitória que vence o mundo. Nós já vimos no capítulo 2 que existe 3 ideias sobre mundo. Existe mundo, o cosmo, né? Ou essa terra. Então, na Bíblia, quando se fala sobre mundo, às vezes tem essa referência. Ou nós vimos também que mundo significa pessoas. João capítulo 3, versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pessoa, mundo, a palavra mundo no sentido de pessoas. A palavra que João usa, nós vimos, a ideia de mundo tem a ver com sistema.
um sistema manipulado, influenciado pelo inimigo de Deus, que conduz as pessoas a viver nesse sistema e tira elas do seu convívio, seu relacionamento com Deus. Então, quando João se refere a mundo, é esse sistema que vai contra aquilo que Deus fala, contra a vontade de Deus. Então, perceba que João diz: o que é nascido de Deus vence. Agora, para vencermos, nós temos que estar numa competição ou numa batalha. Existe uma guerra ou uma batalha ou uma competição que nós estamos envolvidos nessa competição. E ele diz que o cristão verdadeiro, ele vence essa batalha. Ele é um vencedor. E se você percebe, ele fala sobre vence o mundo, ou esse sistema que vai contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Então perceba que como cristãos, nós estamos enfrentando uma batalha contra o mundo. Ele já falou no capítulo 2 que se eu amo o mundo, o amor de Deus não está em mim. Então há uma guerra, uma batalha, uma luta. Agora, eu vou citar alguns versículos aqui para a gente ter noção, talvez, dessa ideia. Capítulo 2, ainda de João, versículo 13, ele diz assim: pois eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Olha João dando indício, né, de quem é o nosso inimigo, quem é o mundo, quem é a batalha. Somos vencedores, mas nós estamos vencendo e lutando contra quem? Capítulo 2, versículo 13, João fala o maligno. Aquele que guia, que influencia o sistema desse mundo. Agora, não vai dar para eu abrir nas passagens, tá certo? Mas Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo, falando para os cristãos em Éfeso, ele diz: pois a nossa luta não é contra carne, não é contra pessoas, ele fala, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo, ele nos dá uma dica a mais. Ele diz que a nossa luta, a nossa vitória não é contra pessoas, mas é contra os poderes do mal que atua na nossa sociedade, nesse mundo. Então veja que nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual. Não é uma guerra física. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro, já incentivando os cristãos, ele usa a figura de um leão faminto, né? Querendo alimento, se alimentar. Uma figura de linguagem. Para mostrar que esse inimigo, inimigo de Deus e nosso inimigo, ele é ilustrado como esse leão. E ele quer devorar os cristãos. Devorar a nossa vida, devorar a nossa devoção, a nossa comunhão com Deus. Então, João está falando dessa vitória. Em Cristo, como cristãos, nós vencemos, ele fala. Nós vencemos essa batalha contra o mal. O cristão, ele é vitorioso nessa batalha. Mas João vai nos dar alguns passos de como realmente, eu devo agir para que eu possa realmente ser um vencedor. Para que eu possa vencer essa guerra, essa batalha. Eu chamo sua atenção para uma das primeiras marcas em nossas vidas que vai demonstrar que realmente nós estamos vencendo.
A primeira marca, você pode ver no versículo 1, versículo 4 e versículo 5. Ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, primeira vitória, ou primeira ação para sermos vitoriosos, ele fala, tem a ver com a nossa fé. Ele fala que todo aquele que é nascido de Deus. E nós sabemos que a fé em Deus é fundamental, é muito importante para que nós possamos nos tornar filhos de Deus. Agora, nós precisamos entender também que no contexto do Novo Testamento, a ideia de fé não é simplesmente uma crença. Não é simplesmente acreditar. Mas fé no Novo Testamento está envolvido uma ação. Não é só alguém simplesmente dizer que crê ou que acredita. E infelizmente, né, me desculpe, mas existem muitas pessoas que até crê, até acha que tem fé, mas não evidencia isso no seu dia a dia, na sua forma de viver. Então, fé não é só a gente acreditar. Porque se nós ficássemos ali fora, perguntando para cada pessoa se ela tinha fé ou não, eu acredito que a maioria ia dizer que tem. Mesmo sem conhecer, ia falar que tem fé. Agora, João, quando ele está falando que a primeira ação, né, a primeira marca na vida de uma pessoa para ser um vencedor é a fé, fé está ligado à ação, à atitude. Não é só eu falar, eu creio. Não é só falar. Mas tem muito a ver com a minha forma de agir, a minha ação. E é interessante que a fé, ele começa a falar e ele mostra, a fé gera em nós dois privilégios. O primeiro privilégio, o versículo 1, né? É a participação na família de Deus. A fé me coloca como filho de Deus. Se vocês lembram, João capítulo 1, Jesus disse que veio para os seus e os seus fizeram o quê? Os rejeitaram. Rejeitaram a luz que veio ao mundo. Mas em seguida ele deu mais. Todo aquele que crê, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então a fé nos conduz a uma ação que gera em nós uma comunhão verdadeira com Deus. Porque nós somos nascidos de Deus. João, ainda, capítulo 3, falando com um religioso chamado Nicodemos. Esse religioso chega a Jesus e pergunta, o que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Era um homem religioso, um homem conhecido na época, uma autoridade na época, mas ele tinha dúvida e ele vai perguntar à pessoa certa. E Jesus responde para ele que ele precisava nascer de novo. E ele diz, não estou entendendo, como é isso? Como é que eu, né, num tamanho desse, vou voltar para o ventre da minha mãe? Nascer? Não tem como. E Jesus começa a mostrar para ele, falar do novo nascimento, né? E ele termina dizendo, quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. E nós sabemos que o novo nascimento ali envolve você crer, se arrepender e ser batizado. Né? Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, né? Quem crê e for batizado será salvo. O eunuco, lá em Atos, estava na carruagem. Quando ele viu a água, ele disse, olha aí água, o que é que impede que eu seja batizado? E Ananias falou, você pode, se você crer que Jesus é o Filho de Deus. Pararam a carruagem e ele foi batizado naquele mesmo momento. Pedro, em Atos capítulo 2, né? Depois de mostrar que Jesus
Aquele Jesus que os judeus tinham crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. É o Messias. Os judeus pensaram, e agora? Nós matamos o Filho de Deus. Como nós podemos mudar essa situação? Pedro disse, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados para perdão dos seus pecados e vocês recebem o Espírito de Deus na vida de vocês. Novo nascimento. Eles nasceram de novo. Então assim, não é só crer. Ou na verdade a ideia de crer está envolvida em uma ação. Você fazer aquilo que a palavra de Deus fala. Eu quero convidar você para a gente entender um pouco melhor o que é fé. Abra comigo em Hebreus, capítulo 11. Quando você pensar o capítulo da fé, capítulo 11 de Hebreus, fala sobre fé, mostra para nós sobre fé. Ele até fala que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Agora, vamos ver na prática o que eu estou querendo falar para vocês. O que é fé? Tá certo? Ele diz, se você olhar, chegou lá capítulo 11, versículo 4. Ele diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus. Olha como ele coloca ou começa a colocar um verbo ou uma ação. Como foi que Abel demonstrou a sua fé? Ofertando a Deus. Uma ação. Então não é só um conhecimento ou dizer na mente que entende ou que crê, mas requer de nós uma ação. A fé dele foi mostrada quando ele agiu, quando ele fez ou ofereceu aquela oferta a Deus. Capítulo 11 ainda, versículo 7, diz assim, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca. Olha mais uma vez a ideia da ação. A fé de Noé não foi simplesmente ele ouvir. Ele poderia ouvir e não agir. Mas ele ouviu, ele acreditou naquilo que Deus falou e ele agiu como tal. Construiu uma arca. E assim, como pregador, ele não salvou ninguém daquela região. Talvez, a gente poderia olhar para ele e dizer, fracassou na sua missão. Mas no capítulo 11 a gente vê que ele salvou as pessoas mais importantes da sua vida, que foi a sua família, através da sua atitude de fé, construindo aquela arca. Abel deu aquela oferta para Deus. A oferta dele, de fé, a ação dele, agradou a Deus. Caim poderia também ter agradado a Deus, mas Caim nutriu no seu coração. Ele simplesmente, talvez ouviu, mas nutriu no seu coração um sentimento ruim, mesmo Deus alertando a ele, não faça isso, está na sua mão, você tem o poder de mudar a situação do seu coração, mas mesmo assim ele foi e matou o seu irmão. Não foi fé, não agiu como fé, não está aqui como um herói da fé, como um exemplo de fé, porque ele não agiu com fé. Versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, o que foi que ele fez? Ele agiu, ele obedeceu. Então, é essa a ideia de fé que João está falando. Não é simplesmente uma crença, mas envolve uma ação da nossa parte, uma atitude, um agir de conformidade com aquilo que Deus nos orienta e nos ensina. Colossenses, um texto nosso conhecido, capítulo 2, 11 e 12, diz, nele também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo,
e com eles foram ressuscitados mediante a fé no Filho de Deus. Mais uma vez, a demonstração de que fé envolve ação. Nós poderíamos também pensar em Romanos capítulo 6, né? E ele fala desse processo de fé, que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Voltando para 1 João, a segunda marca de um vencedor, de um cristão vencedor, tem a ver com, ou ele é conhecido quando ele ama a Deus. Ele fala, se você ver comigo, versículo 1 e 2, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido ou foi gerado. Nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando nós amamos o nosso irmão. É outro teste. Primeiro teste, fé. Fé em Jesus. Não crença em religiões, em ensinos humanos ou ensino de homens, mas na palavra de Deus. Segundo teste é o amor. E ele fala que quando nós amamos a Deus, não tem como você não amar o outro. Aquele que tem o amor de Deus, que ama a Deus, ele vai amar seu semelhante. Nós já vimos semana passada que ele falou a forma que não devemos amar, que foi como Caim, que foi lá e matou o seu irmão. Mas quando nós amamos nossos irmãos, quando nós amamos a Deus, nós vamos amar um ao outro. Nós vamos amar os nossos irmãos. E pensando nisso, isso me faz lembrar de Lucas capítulo 7. Às vezes nós não compreendemos o que é amar a Deus, né? Lucas capítulo 7, ele fala sobre um momento em que Jesus foi convidado por um fariseu, ou um cobrador, né, de imposto, um homem conhecido naquela época, e ele foi até a casa desse homem. E ele foi convidado para um jantar. Quando ele chega no jantar, ele está ali, né, com todo mundo e tal, naquela sala, no jantar. De repente, uma mulher, ela invade aquela sala e ela começa a chorar. E com as lágrimas, ela lava os pés de Jesus. E com os cabelos, ela começa a enxugar. E ela beija os pés de Jesus. Mas aquele que o convidou Jesus, ele observa e diz, eu me enganei. Eu pensava que esse homem era o Messias. Mas se ele fosse o Messias, ele sabia quem era essa mulher. E a mulher, né, ela é rotulada no texto como uma mulher de má fama. Uma mulher mal vista na sociedade. E aquele homem religioso, ele condena o ato daquela mulher. Mas quando Jesus ouve, ele diz, Simão, eu vou contar uma historinha para você. Havia dois homens. Devia em torno de 50 denários, né, um dia de trabalho braçal. E o outro devia 500 denários. Um 50, outro 500. Eu lhe pergunto, né? Nenhum dos dois tinha condições de pagar a sua dívida. E aí foi perdoado a dívida dos dois. Eu lhe pergunto, quem amou mais? E aquele religioso diz, aquele que muito se perdoou. Aquele que tinha a dívida maior. E ele diz para ele, realmente você entendeu, você escolheu ou fez a escolha certa. Aquele que devia 500 foi mais grato, amou mais. Aí ele começa a dizer, olha, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. Essa mulher, desde que ela entrou aqui, ela lava os meus pés com as suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Olha, você não me deu um ósculo santo, que era costume na época. Ela beija os meus pés. Muitas vezes,
nós somos assim. A gente não entende o que é amar a Deus. Ou seja, talvez você foi criado ou cresceu em uma família ou em um ambiente em que seus pais lhe educaram, seus pais lhes privaram, protegeram você de muitas coisas. E você, por causa dessa ação dos seus pais, graças a Deus, você não conheceu o lamaçal do pecado. Você não se aprofundou numa vida de pecado. Porque seus pais sempre lhes protegeram ali. Não deixaram que você fosse tão fundo ao pecado. Conhecesse ou entrasse muito no pecado. E talvez quando você pensa que você precisa crer, se arrepender, ser batizado para ser um filho de Deus, e você olha para as suas ações, você pensa, eu não preciso disso. Eu não sou tão pecador assim. Mas quando nós olhamos para dentro do nosso coração, nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Deus. O quanto nós somos pecadores. Eu lembro, certa vez com um grupo de homens, eu sempre tive uma admiração por aqueles homens, irmãos. E uma vez, em uma dessas reuniões, um deles falou assim, eu tenho esse pecado. Eu me abalei com aquilo. Eu pensava, como? Como essa pessoa tem um pecado? Eu achava que ele era impecável. Eu olhava para ele como uma pessoa perfeita. Mas ele declarou que tinha um pecado. E quando eu olhava para ele e olhava para mim, eu dizia, não, eu sou um pecador. Eu estou na lama. Mas ele não faz nada de errado. Talvez a gente se sinta assim. E quando a gente se sente assim, quando a gente não olha para dentro do nosso coração e vê a escuridão ou a lama que está dentro do nosso coração, como nós somos sujos por causa do pecado, a gente não consegue olhar a Deus ou para Deus com o amor que essa mulher olhou. Então eu queria convidar você a olhar para dentro de si e talvez reconhecer o quanto nós precisamos amar a Deus. Sabe? O quanto nós precisamos fazer aquilo que agrada a Deus, por amor a Ele. Ele deu a vida dele por cada um de nós. Agora, quando isso acontece no meu coração, eu vou amar as pessoas que são filhos de Deus, como ele fala. Você ama a Deus e ama o que é nascido de Deus. João capítulo 3, nós vimos que ele fala como é ou como deve ser esse amor, irmãos. Porque quando eu amo o meu irmão, eu não levo vantagem em cima do meu irmão. Eu não faço mal ao meu irmão. Eu não vou fazer algo, né, que prejudique meu irmão. Então, amar não é simplesmente dizer que ama. Não são palavras. Até João fala, capítulo 3, versículo 17. Ou melhor, 16, ele diz, nisso consiste o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelo irmão. Já falei, não é a ideia de que você tem que morrer na cruz, não é essa a ideia. Mas ele diz, versículo 17, se alguém tiver recurso material e vendo seu irmão passar necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras. Então assim, quando eu amo meu irmão, eu vou ajudar meu irmão, não vou levar vantagem do meu irmão, mas eu vou ajudá-lo. Eu vou agir para que ele possa ficar numa situação melhor do que ele está.
Para finalizar, a terceira marca de um vencedor é que ele é reconhecido pela sua obediência ao que Deus fala. Ele diz, no verso 2 e 3, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados em algumas versões, penosos em outras versões. Então veja, ele está dizendo, os mandamentos de Deus não são pesados, penosos. Sabe por quê? Porque quando eu amo a Deus, fazer algo para Deus se torna um prazer. Quando eu amo a Deus, quando eu entendo o que Deus fez por mim, obedecer a Deus para mim é um prazer. Eu tenho um prazer em fazer isso. Vai ser fácil para mim, não vai ser um peso. Amar o próximo, ajudar o outro, não vai ser um peso. Porque eu amo a Deus. Não é penoso esses mandamentos que Deus... Eu vou ver que realmente é algo para o meu bem, é algo para me ajudar. Eu vou ser beneficiado com aquilo, porque eu vou agir com Deus, como Deus. Eu vou ter as atitudes de Deus na minha vida. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro,